Quem está aguardando Ele? Quem deseja que Ele venha? Glória a Jesus. Essa noite, mais uma vez, um culto onde a noiva se junta para lembrar que Ele vem. E Ele vem buscar uma noiva amada. Verdade, Jesus. Ele vem buscar uma noiva adornada. Alguém que deseja que Ele venha. Então não adianta nos adornar, nos enfeitar e estarmos distraídos, tanto faz como tanto fez, se Ele vem. Precisamos nos adornar, nos enfeitar para Ele e desejar que Ele venha. Não como uma fuga, querendo sair deste mundo, mas com desejo de viver a eternidade com Ele. Quem concorda com isso? Amém? De pé como nós estamos, eu gostaria de compartilhar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Está no livro de 2 Tessalonicenses 3. Eu creio que não diferente de mim, há momentos na nossa vida que as dúvidas vêm. A gente faz uma revisão e pensa: Senhor, é isso que Tu quer de nós? Estamos andando conforme a Tua vontade? O que Tu espera de nós? Não nos deixa nos perder nos nossos achismos, na nossa vontade, no nosso tempo, querendo ser orientada por Ele. Eu não sei se vocês têm esse sentimento de ouvir do Pai de novo, outra vez, aquilo que Ele deseja de nós. Porque na ânsia de ouvir novidades, desprezamos o de novo, o outra vez. O lembra disso, né? Então, 2 Tessalonicenses 3, e versículo 7. E essa semana estava com o coração assim, buscando do Senhor confirmações e algo que eu precisava do Senhor para aquietar meu coração nesses dias. E ontem, quando vim para o culto de jovens, a gente chegou mais cedo. A gente foi para a sala lá conversando com o Senhor. E Ele ali me deu uma palavra ontem, que já trouxe sentido para tudo aquilo que estamos vivendo. E eu quero compartilhar no nome de Jesus. Talvez alguns estejam como eu, querendo de Deus uma certeza, só mais uma confirmação, só mais algo da parte dele para tirar do nosso coração aquilo que está nos inquietando. E essa é a palavra que o Senhor colocou, né, me alcançou, 3:7, que diz assim: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com o trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitar, porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Essa palavra o Senhor me trouxe como resposta na noite passada. E aí tu pode perguntar assim: que resposta é essa, Socorro da Vida, que não entendi nada, né? Que aqui fala, a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração, de novo, a coragem de Paulo, olhar para aqueles que ele pregou a palavra, para
aqueles que ele ainda era, aquele que dava as diretrizes. Paulo, mais uma vez e corajosamente, ele vem e diz: eu quero que tu me imites. Eu quero que vocês me imitem. É coragem, né? E nós sabemos que em 1 Coríntios 11:1, ele também diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo era um homem que pregava com palavras e atitudes. Ele pregava aquilo que vivia. E as pregações dele era dramatizada através da vida dele. Aquilo que ele pregava se via no dia a dia daquele homem. Aquilo que ele requeria dos irmãos que ali ele estava instruindo, ele mesmo fazia. E quando Paulo escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses, ele escreve a segunda porque houve um mal entendido quando ele escreveu a primeira. A primeira carta que ele escreve a eles, ele fala sobre a vinda de Cristo. E ele fala de eles estarem preparados para isso. E ali em 1 Tessalonicenses 5, fala assim sobre a vinda do Senhor. E ali ele vem, vamos ler ali, que diz assim: 5, o 5, 5 e 12, que diz assim: e rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem, o que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogo-vos também, irmãos, que admoestreis os desordeiros, consolei aos de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é que vos chama, ao qual também o fará. Quando Paulo escreve a primeira carta, ele fala que a hora, o dia, o momento não era algo que importava, mas como. Não importa quando é que ele vem, é como vamos estar quando ele vem. Então, tentar analisar pelas notícias de hoje, sabemos que os sinais estão aí mais perto e mais declarado está que a vinda do Senhor está próxima, que verdadeiramente que as profecias estão se cumprindo plenamente. E qual é a nossa posição como igreja do Senhor? E todos nós que estamos aqui para sermos instruídos por Ele e capacitados por Ele para viver uma vida aqui, aguardando a volta dele. A Bíblia é uma história que conta que o herói vence no final, resgata a noiva amada das mãos do vilão. Esse é o final da história.
E é isso que importa. Ele vence no final e resgata a amada das mãos de um vilão. E a amada somos nós, a igreja. Aqueles que se reúnem como um corpo, se unem segundo a palavra e se tornam alguém que aguarda juntos a vinda do Senhor. E quando, naquele momento, a igreja de Tessalônica ali simplesmente não entende isso e pensa que Jesus estava vindo hoje, como eu e como tu, quando começamos a pesquisar e ouvir as notícias, não dá a impressão que ele vai vir amanhã? Meu Deus, o fim chega amanhã. Meu Deus, isso aqui não vai durar nada. Olha, nem sei, a vontade que tem não é nem de fazer plano. Hã? Não sei se vocês já sentiram isso. Para que ficar pensando amanhã? Olha aí, o anticristo já está aí. Olha aí, a terceira guerra mundial já está aí sendo se alinhando. Meu Deus, não adianta, tipo assim. Eles estavam assim, achando que era hoje. E ali simplesmente aqueles que trabalhavam pararam de trabalhar, aqueles que estavam ali pararam de fazer planos e ali ficaram ociosos, só esperando. E aí não deu outras, né? Aquele que não faz, aquele que não trabalha, aquele que só espera, esse infelizmente ele é minado por informações e notícias às vezes não verdadeiras da parte do céu. E quando Paulo então sabe desse mal entendido, ele manda a segunda carta, e ali não corrigindo, mas explicando. E o que eu achei lindo da parte de Paulo era ele de novo falando as mesmas coisas, mas com mais intensidade. Ali naquele momento Paulo dizia de novo, né, não importa, nós não sabemos a hora que ele vem, o dia que ele vem, importa é como nós estaremos quando ele vem. E ele aguarda discípulos, né, réplicas dele. Ele vem buscar uma noiva ou um filho segundo a sua imagem e semelhança. Jesus ele vem buscar uma noiva amada, qualquer noiva. A noiva que eu quero que ele busque, ou a noiva que ele deseja buscar. E ali Paulo dá as instruções para que aquele povo se mantenha em dia na presença do Senhor, continue trabalhando e pregando o Evangelho, anunciando com vida, com vigor, como se ele viesse amanhã, mas com vida, como se ele não viesse não sei quando. Ali Paulo chamava cada um a voltar suas vidas, a fazer planos, a casar, a idealizar profissões, a se dedicar com excelência ao seu trabalho. E o que me chama a atenção é que Paulo, nesta cidade, nessa igreja em especial, ele decidiu, não porque precisava, mas ele decidiu, porque aqui ele diz: eu mesmo fui exemplo, eu trabalhei dia e noite para não ser pesado para ninguém, não comi às custas de ninguém. Ele era um autônomo, que ele trabalhava para se bancar. E aí ele diz, não que isso seja errado, receber por isso, mas eu escolhi para ser exemplo para vocês de que é possível trabalhar e esperar Jesus, trabalhar e pregar o Evangelho, trabalhar e abrir igrejas, trabalhar e ser aquele que aguarda ativo no Senhor. Pense. Ele não precisava, talvez não fosse assim em todas as igrejas, mas nesta que ele me levou a ler. E há algo muito importante nessa parte, porque quem congrega aqui sabe que um detalhe dessa casa é isso.
E eu vou dizer que a minha maior questão nessa semana era: Senhor, como vai vingar isso? Quem vai querer permanecer sem receber? Quem vai querer permanecer sem profissão aqui dentro? Quem vai ficar verdadeiramente cumprindo segundo a tua vontade a obra nesse lugar? Nós já falamos muitas vezes que não é errado pastores receber, obreiros receber, mas esta casa foi algo diferente. O Senhor nos instruiu de uma maneira diferente para aqueles que concordam com isso também e querem viver isso também e acham que isso é o certo também. Aonde o Senhor nos sustenta, temos o nosso trabalho, temos o nosso dinheiro, temos nossa aposentadoria. Nós simplesmente não recebemos nada para cuidar, para abrir, para edificar essa igreja, para cuidar disso. É uma coisa que parece não ser real nos dias de hoje, mas é. Mas aí eu penso: Senhor, quando eu não estiver mais, quando o Billy não estiver mais, qual o louco que vai dar sequência nisso? Quem vai continuar pregando dessa forma? O Senhor me deu essa palavra, dizendo para mim que essa era a vontade dele para essa casa ter esse diferencial, e é assim que Ele quer, e é assim que realmente vai acontecer. Deus vai levantar pessoas aonde Ele vai bancar, aonde Ele vai prover, para que essas pessoas continuem pregando com a sua vida, que é possível sim ter uma vida normal, ter uma vida de trabalho, ter uma vida, sabe, cotidiana, e ser totalmente de Cristo e aguardar Ele todos os dias, ser pregação em tudo que faz. E uma das coisas que o Senhor me trouxe a lembrança, que quando o Senhor trouxe a palavra para confirmar, sobre a nossa mudança para cá, o Senhor deu uma visão para um homem que morava no Maranhão, que a gente nunca mais viu. Que esse homem veio e foi embora. Ele veio só para entregar a visão do Maranhão até aqui, 2 dias e meio de ônibus, só com endereço para entregar. É coisa que não existe isso aí não existe. Esse homem vem e traz uma visão, e dentro da visão, porque eu não sei tu, mas eu sou guiado pela palavra, não é qualquer visão, não é qualquer dizer, não é. O Senhor tem que respaldar por aquilo que está escrito, tem que ter um sentido real para mim. E ali naquela visão, numa parte da visão, Deus mandava ele escrever na areia, Ezequiel 12, número 3, que está escrito assim: Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudardes de país, de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles sejam casa rebelde. Para quem não sabe, por muitos anos congregamos numa igreja, e o Senhor moveu uma mudança, e essa seria a segunda mudança. E essa palavra então confirma que a vontade do Senhor é que a gente mudasse de novo, e que aquela mudança diante dos olhos das pessoas teria um significado profético. Era um ato profético. Deus escolheu Ezequiel, através da vida dele, ele dramatizar algumas profecias. E essa específica do capítulo 12, o Senhor simplesmente diz que ele coloque a mobília
pessoas. E depois, ali diante delas, fizesse a mudança, para que elas vissem que Ele estava profetizando aquilo que iria acontecer em breve. E qual era a profecia de Ezequiel? Era que o juízo estava prestes a vir, eles seriam levados, Deus trataria, aquilo que Deus estava anunciando iria cumprir-se em dias, logo, e que eles tinham uma chance de se arrepender. E quando o Senhor nos trouxe e nos moveu para cá, foi a chance que Deus nos deu e te deu da mesma forma, dizendo que Jesus está voltando e Ele está nos dando uma chance de nós nos converter, nos arrepender e esperar Ele de verdade, de uma forma diferente do que nós estávamos fazendo. A vinda para cá, o mover-se. Eu falei pro Billy, essa semana eu pensava assim, meu Deus, como que a gente fez isso? Hoje, nem que um anjo batesse, não, porque não foi bom, entende, gente? A fé que pequena hoje que eu tô, né? A pessoa com quem ele falou era outra pessoa lá, que estava sendo apertada, esmagada, pressionada. Era vida ou morte para mim. Eu sentia isso dentro de mim. Eu não tinha escolha. Foi algo que o Senhor preparou para mim e meu esposo, e aonde o Senhor nos levou a começar de novo. E a gente velha começar de novo tem que significar alguma coisa para os novos, né? E o Senhor nos deu um encargo de pregar com a vida um novo tempo, pregar com a vida uma nova estação, pregar com a vida um esperar Jesus diferente. Aí vem o desafio. O Senhor te chama para fazer parte dessa casa. O Senhor te chama da mesma maneira, tu poder se colocar e dizer: olha para mim, eu sou o exemplo, olha para mim, olha o que eu estou vivendo, olha o processo, olha o que o Senhor está fazendo, olha o que o Senhor está trazendo, olha o que o Senhor está construindo. Através daquilo que Ele está fazendo em ti, tu poder ser um exemplo do trabalhar real do Senhor nesses dias. Cada um de nós que foi trazido para cá foi chamado como uma bandeira de esperança. Quando o Senhor fala nessa noite, escolheu uma igreja para esperar Ele, aguardar Ele e dizer hoje, nesse 2025, que é possível. Como é possível? E eu quero perguntar para ti, tu está disposto mesmo a ser essa noiva? Tu está disposto mesmo a viver esse momento com Ele? Domingo passado o pastor pregou aqui sobre que muitos de nós servem, adoram um Cristo da terra e não do céu. Muitos de nós servimos, nos sujeitamos, nos anulamos para que o Deus da terra se manifeste. Só que nós não estamos aqui pelo Deus da terra, nós estamos aqui pelo Deus da eternidade, que vai além da terra. Só que a eternidade para nós não interessa. O que me interessa é o que vai acontecer enquanto eu estou vivo. O que Ele vai fazer aqui, e o que Ele vai fazer lá, não te interessa. Tu busca Ele para as respostas daqui. Tu busca Ele para os milagres daqui. Pelo que tu busca Ele? Deveria de buscar Ele pelo milagre de lá. Deveria de buscar Ele para aquilo que vai acontecer lá.
Domingo passado, quando o pastor pregava, eu via como um filme diante de mim. Sabe, a minha vida de, sei lá, agora tem uns 30 anos, e muito, né? Tô chutando longe, né? Tô com 58, né? Ó, amor, 30 e mais, não. A idade média é 70 anos, não é? Eu tô querendo tirar um pouquinho para mais, né? Um pouquinho mais adiante, se é que eu vou servir para Ele, para ser esperança para mais alguém, que ele possa contar comigo e que Ele possa me ter como instrumento mais tempo. E aí naquele momento o Billy falava e de novo eu vi todas as minhas forças, toda a minha devoção, tudo aquilo que nesses 34, 5 anos de fé, tudo pelo Deus da terra. Porque eu queria ver o que Ele ia fazer aqui, eu quero ver o que Ele vai fazer aqui, eu quero que Ele faça aqui. E eu comecei a chorar e pedir perdão para o Senhor. Porque junto com o meu coração, minha alma inquieta pelas coisas que não estão acontecendo aqui. Quando Tu és o Deus da eternidade, um Deus que foi preparar um lugar para mim, um Deus que foi preparar um lugar onde não haverá dor, onde não haverá pranto, onde haverá só alegria, onde nós estaremos para sempre. Sabe o que é 70 anos perto da eternidade? Sabe o que é 30 anos perto da eternidade? Ele diz, o que Tu vai fazer nesses anos que Tu vai continuar me trazendo para a terra ou Tu vai me deixar eu te levar para o céu? Tu vai continuar me trazendo para a terra ou Tu vai me deixar eu te levar para o céu? Eu queria me enfiar debaixo da cadeira, eu queria rolar, porque, meu Deus do céu, aquilo era muito forte para mim. Talvez tu esteja de coração inquieto, atribulado por as coisas que não estão acontecendo aqui, por as coisas que tu quer que aconteça aqui. Quando nessa noite eu venho através de Paulo dizendo, ei, trabalhe, siga uma vida, ei, tenha um testemunho de uma vida digna. Nós estudamos no PG de Casais, o Salmo 128, que diz assim, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz será, irá muito bem. Diz ali que aquele que teme o Senhor é aquele que vai depender de Deus e do seu trabalho, não vai depender dos outros. Aquele que teme o Senhor será feliz, aquele que teme o Senhor irá bem. E o que é temer o Senhor? É ter uma vida segundo a vontade dEle. Alguns cultos atrás, o Senhor mandou eu fazer uma pergunta, tu escolheria hoje o mal ou o bem? Se tivesse uma placa aqui, ó, mal e bem, qual tu escolheria? O bem. Mas por que tu vive no mal? Segundo as regras do mal, segundo as regras da desobediência, segundo as regras, né, das tuas formas, dos teus jeitos, dos teus desígnios. O que o Senhor tem nos chamado é viver uma vida segundo a vontade dEle, e não uma vida sem graça, não uma vida parada, não uma vida igual. Ele tem uma vida para mim, Ele tem uma vida para ti, com muitos detalhes diferentes. Ele é um Deus, Ele é personalizado para cada um de nós. E Ele nos chamou para vivermos essa vida para a glória dEle. Se tu parar para pensar, o que é viver para a glória dEle? Será que era dia e noite ficar orando, jejuando? Escondido num lugar? Glorificando, bendizendo o nome dEle? Ou seria viver uma vida fazendo isso? Trabalhar, casar, construir, edificar, glorificando o nome dEle em tudo. Quando ali na lista que Paulo dá
sem cessar é uma comunhão contínua com Ele. Orar sem cessar não é um ato religioso, é um estilo de vida. Orar sem cessar e tu tá com a tua mente ligada nele sempre. Sempre pensando nele, chamando ele em alguns momentos do teu dia, lembrando dele. Isso é orar sem cessar. É estar ligado nele, conectado nele, aonde tu pode ouvir e falar com ele nos teus momentos devocionais, nos teus momentos de oração, mas também no teu dia a dia, uma vida para glorificar o nome dele. Nessa noite ele te trouxe aqui para te lembrar que ele nos chama a fazer discípulos. Discípulos de Cristo. Não discípulos nossos. Discípulos de Cristo. Eu preciso incentivar as pessoas a parecerem com Cristo. Mas ele não me chama só a ensinar. Ele me chama a viver isso. Tu vai ouvir e ver. Tu vai ouvir e tu vai ver. Tu vai ouvir e tu vai ver. Porque era assim que Jesus ensinava. Ele ensinava e fazia. Ele não ensinava o que não fazia. Então o Senhor tem nos chamado a verdadeiramente a dividir com pessoas uma vida transformadas por Ele. E nessa noite, cada um que está aqui, eu sei que já está ainda, né? Tentando viver a sua vida do seu jeito, da sua forma. Mas essa é uma coisa que não dá um sentido real, porque nada vale a pena. Tudo aquilo que tu for fazer por tua conta em risco não vale a pena. Mas aquilo que tu fizer segundo a vontade do Senhor, não porque eu quero, não porque tu quer, mas porque Ele quer, isso tem sentido. E Ele tem nos chamado a ser uma igreja de exemplos. Tu que está congregando aqui, tu já tinha entendido esse lugar de novos começos? De começar de novo, de zerar, de conhecer Ele outra vez. Onde nós estávamos no culto de jovem e o Israel pregava sobre a presença, sobre buscar a presença, sentir a presença e o manifestar de Deus, que Ele está em todos os lugares, mas que nem sempre se manifesta. E ali, na ânsia de sentir e buscar Deus, né, de querer ter uma experiência, sentir Ele, de repente Ele veio e disse para mim: eu não sou uma experiência, Doris, sou uma pessoa. Pensa assim, ó, que Ele falou: eu não sou uma experiência que tu está buscando aqui nessa noite. Eu sou uma pessoa. Tu está buscando a coisa errada. Eu quero me revelar para ti não como uma experiência. Eu quero me revelar para ti como uma pessoa. Aquele que é, aquele que está aqui, aquele que está em ti. E nessa noite, esse Deus que te trouxe aqui e que tem te chamado a viver uma vida para a glória dele, e uma vida que tu está envolvido, uma vida que faz sentido para ti. Porque quando Deus vem e diz para mim: seja uma boa mãe, eu vou viver o melhor com as minhas filhas. Seja uma boa avó, segundo a palavra, vai ali, né? Eu vou viver o que poucas vozes vivem. Seja uma mulher conforme a palavra de Deus, eu vou viver coisas que poucas mulheres vivem nesses dias. Ele não chama, me dá uma lista só para que eu faça, para que eu usufrua. Porque quando eu for uma boa mãe, eu vou ter uma experiência
experiência com as filhas inexplicável. Se eu for uma boa esposa, eu vou viver algo com meu esposo que nunca vivi. Entende? Uma vida, eu vou viver uma vida que não é como lá fora. Eu não sei vocês, o que Deus tem falado muito comigo. Hoje, para ser diferente, não precisa fazer mais nada errado. Para ser diferente mesmo, tem que fazer certo. Aí é gritante. Se tu escolher o certo, fazer o certo, é a aberração. Quer impactar? Quer constranger? É essa a tua essência? Então faça. Só agora sendo certo. Só agora praticando aquilo que verdadeiramente o Senhor quer. E Ele chamou uma igreja e um povo, não simplesmente para mudar de endereço, se juntar aqui e fazer um novo núcleo para ficar igual a todos. Para simplesmente depender de pessoas e depender de uma instituição. Não, Ele nos reuniu para nos tornar pessoas diferentes. Pessoas que vão alcançar outras pessoas através do que Ele está fazendo na nossa vida, através do que Ele está realizando na nossa vida. O Senhor tem nos chamado a viver algo verdadeiro com Ele. E eu te pergunto, tu que já está aqui com a gente, não sei quanto tempo, está aqui congregando, mas ainda vem, participa, sente a presença, gosta de dar, mas não quer ser. Ele não vem buscar uma igreja que está reunida só. Ele vem buscar a igreja dele, aquela que está conforme Ele espera. E quando Ele falava comigo e fala contigo nessa noite, talvez tu queira uma lista hoje para saber o que é necessário. Ele nos dá nessa noite, mas não uma lista só para, sabe, cumprir deveres, para viver. E viver a diferença disso. Quando Ele vem nessa lista e diz alegre-se, quando Ele vem nessa lista e vem e diz orem sem cessar, não extingue o espírito, quando Ele vem nessa lista dizendo ei, tenha uma vida digna, que alguém possa olhar para ti e se espelhar, me vendo em ti, ou vendo a Escritura em ti. Seja isso nesses dias. Tem pessoas que Deus está trabalhando, colocando em lugares, em profissões, para testificar isso, que é possível. Tu ter amigos, ter família, sabe, viver uma vida normal na presença de Deus. Ter um lar, ter uma família, se envolver, sabe, passear, sabe, vida normal com Ele, aonde as pessoas possam ver Ele com vocês, junto de vocês, possam olhar para a família, possam olhar para vocês e ver a presença do Eterno. Ele é um Deus que quer estar conosco aqui, para nos levar para a eternidade. E nessa noite, talvez ainda tu esteja buscando o Deus da terra, se sacrificando pelo Deus da terra. Que tu possa buscá-lo pelo Deus eterno que Ele é, pelo Deus que o maior milagre tem para nós, que é a salvação. Mais que um câncer ser curado, mais do que um braço aparecer, mais do que qualquer sinal, prodígio, maravilha, a salvação é o maior milagre. É o maior milagre. Sabe por quê? Porque a vida eterna é uma vida sem morte. Vocês têm noção disso? É algo daqueles filmes de ficção, da fonte da juventude, né? Onde o homem busca a vida eterna, e até hoje acho que buscam, né? Querendo durar mais do que dentro de nós, a nossa alma quer viver a eternidade. Jesus tem a eternidade para mim e para ti. E Ele não tem só para ti. Ele gostaria muito que tu acreditasse em tudo isso, que tu vivesse isso,
e que tu replicasse, que tu alcançasse outras vidas com isso, não sendo uma loucura, mas sendo uma verdade, porque tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele cumpriu, e o que está escrito nessa escritura, tu acreditando ou não, vai acontecer, tu crendo ou não, vai acontecer. A única coisa que vai fazer diferente, se tu crer, é que tu vai fazer parte, porque tudo isso vai acontecer. E eu sei que Deus tem nos chamado para uma vida com sentido. E quando Deus falava comigo sobre todas essas coisas, me dizendo sim, que tudo aquilo que Ele fez até aqui tem um propósito, e continua sendo o propósito certo para este tempo, para esta estação, para este mundo corrompido, para este mundo que a religião ali, se perdeu por muitas coisas, e uma das coisas foi dinheiro. O Senhor nos chama a pregar o Evangelho liberto disso, um Evangelho livre disso, um Evangelho onde eu e tu, a gente possa pregar da mesma forma, com o mesmo peso, com a mesma força. Talvez tu pense, uma vida com Deus é só quem é pago, aí não trabalha, passa o dia todo certo para Jesus. Eu queria que tu estivesse na vida de alguém assim, para tu ver que não é assim. Se tu recebesse um salário hoje, só para fazer a obra do Senhor, eu quero te dizer que não seria diferente da tua vida hoje, sabia? Tu só seria mais cobrado por pessoas. A única coisa, a liberdade que Ele nos dá, não impondo isso para nós, é que a gente faz isso por livre e espontânea vontade. Não por imposição, não porque devemos, não porque as pessoas querem, não porque eu devo, é porque eu quero. É porque eu quero, porque eu escolhi dar os anos de vida para Ele, servir a Ele e usufruir de tudo aquilo que Ele tem. Então nessa noite, a palavra que o Senhor nos traz é uma palavra para esses dias, porque Jesus está voltando, e eu quero te perguntar, como é que tu está em relação a isso? Como tu está em relação à volta dele? Essa pregação, meu Deus, lá do tempo lá desses conscientes aí, já. Só que eu quero dizer que muitos deles morreram, tá? E estavam esperando como se fosse hoje. E no dia que Jesus vir, que pode ser lá não sei quando, eles vão ser os primeiros a estarem com Cristo. Aqueles que creram que Ele vinha no tempo deles. Aqueles que esperaram Ele vir nos dias deles. Eles vão ser os primeiros. Agora aquele que acha, não vamos nos preocupar, porque não é agora que Ele vem. Talvez tu morra amanhã. E aí? Como vai crer? Como vai consertar isso? Nessa noite, esse Deus que nos chama a responsabilidade, Ele te chamou por vitrine, Ele te chamou por exemplo, e tu sabe disso. Todos os olhares sempre estão sobre ti. Tu és alguém que não passa desapercebido. Tu és alguém que as pessoas notam, querendo, ou por bem ou por mal, elas te notam. Aquilo que Ele fez sobre a tua vida, é a escolha dEle sobre ti, para que tu seja uma pregação viva. Então nessa noite, aqueles que foram chamados para isso, a ter uma vida transformada por Ele, para glorificar Ele, o Senhor espera que a gente acorde para isso, que a gente deseje isso. Eu comentei no PG de casais que no dia dos namorados eu estava procurando os meus cartões de namorado, porque na janta dos namorados eu levei meu presente, o meu primeiro presente que eu ganhei dele, 40 anos, eu tenho um ursinho assim que é uma caixinha de música que ainda funciona. E eu levei na janta dos namorados e eu estava procurando o cartão e eu achei algumas fotos minha e dele de quando a gente namorava. 3 tem, né? Olha tudo isso.
E quando eu olhei naquelas fotos, sabe, me deu uma pena. Sabe, Diego, eu queria voltar lá naquele tempo e conversar com aquela guria e dizer para ela: olha, o Doris aí de trás, deixa eu te dizer que vai valer a pena, ok? Aquilo que o Senhor te prometeu vai acontecer. Vai ser verdade. Não desista. Não importa que as situações, as circunstâncias parecia que não ia ser. Eu quero te dizer que vai acontecer, é verdade. Tudo que Ele falou, dessa profecia, daquela outra, vai valer a pena. E ali também dizer: olha, não seja assim, não seja assado, nem seja frito e nem cozinhado. E aí naquela hora o Senhor disse: eu quero te dizer que se hoje tu pudesse voltar lá, encontrar com ela, acho que ela ia te ouvir. Acho que ela iria acreditar. Eu comecei a chorar na sala. Então eu quero te dizer que esse Deus que fala conosco de uma maneira muito profunda, dizendo para nós que Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que anuncia e Ele cumpre. Se Ele cumpriu as promessas na minha vida secular, emocional, por que não vai cumprir a espiritual? Por que não vai cumprir a espiritual? Nessa noite eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus. Cada um de nós que está aqui é alguém improvável, e se era alguém que achava que era, se tornou improvável. Ele nos chamou para verdadeiramente depender dele, para sermos o que Ele quer. Mas tudo que Ele espera de mim e de ti é uma resposta. Tu quer isso? Tu quer que a tua vida tenha sentido esses 20, 10 anos, sei lá. Tu quer um pra que viver? Então, nessa noite, aqueles que estão na casa, que estão nos visitando, essa casa é um ato profético de um ciclo que terminou e outro que começou. E nós estamos aí andando no nosso terceiro ano da casa, aonde esse Deus que nos chama a ser ressurreição, a ser milagre, a ser verdadeiramente um testemunho real do poder de Deus. Eu não sei qual é o teu problema, se tu é cego, se tu é surdo, se tu tem câncer, se tem uma doença imune, se não tem uma perna, se não sei qual é o teu. Mas o meu problema era o que eu sentia e o que eu pensava de mim. O meu problema era eu. E aí, como é que faz um novo eu? Uma nova cabeça, uma nova mentalidade. Se for só um braço, até era mais fácil. Porque o problema era eu. Eu queria e lutava pelo Deus da terra que Ele mudasse as coisas em torno de mim. E Ele foi mudando, Valmir. E eu fui vendo que não adiantava. Porque o problema era eu. Eu era o problema, eu precisava mudar. Em relação a tudo que Ele me deu, a tudo que Ele fez por mim e tudo que Ele está fazendo. Então nessa noite, a coisa que eu mais desejo é que a tua vida passe a ter sentido a partir de hoje, querendo viver o melhor de Deus, aquilo que o Senhor te chamou para pregar e
esperança. Glória a Jesus. Porque uma das grandes qualidades de um homem e de uma mulher de fé é fé, perseverança e amor. E é o que o Senhor tem trabalhado em nós. Que nós venhamos a acreditar que Ele vem. Que nós venhamos a permanecer, perseverar. Perseverar não é esperar, é como tu espera. E amor. Aleluia. Desejar, buscar, sentir, entregar isso. Então nessa noite, se tem alguém que ainda não entregou a sua vida para Ele e que gostaria de entregar a sua vida, o que é entregar a vida a Ele? É dizer sim para Ele, não é fazer parte de uma igreja, entende? É dizer: eu quero isso para mim, eu desejo isso para mim, eu te quero na minha vida, eu te dou a minha vida, eu te dou o que sobrou dela, eu te dou isso aqui, que nem sei, eu te dou para ti. Ofertar aquilo que tu tem, se é nada, se é muito, se é médio, aquilo que tu é, para Ele. Todos já entregaram o seu coração para Jesus? Aleluia. Todos. Nessa noite o Senhor, Ele te chama para verdadeiramente ser essa noiva que Ele vai resgatar da mão do inimigo. Ser essa noiva que Ele vem buscar. Essa noiva apaixonada, adornada por Ele, através do poder dele. Viver uma vida simbolizando esperança. Então, eu acho que o símbolo da igreja na terra é isso. É pregar, anunciar, viver que ainda há esperança. Para aqueles que estão lá fora, para aqueles que têm chegado aqui dentro. Então, se tu está perdido, se tu não tinha entendido isso dessa forma, para esses dias, e nessa noite tu quer dar uma resposta para Ele. Ele é um Deus que Ele quer se revelar para nós, a pessoa dele. Ele quer se mostrar quem Ele é, de uma forma como tu ainda não conhece. Então nessa noite eu te convido, se tu quiser dar um passo à frente, vir no altar e dizer para Ele: eu quero, me faz exemplo. Senhor, pega a minha fraqueza e transforma em força. Pai, pega o estragado, arruma tudo e glorifica
pessoa que quer estar dentro de mim, em mim, que eu possa desaparecer e ele possa aparecer em mim, que a luz dele, que o brilho dele, que a paz que ele tem possa passar por mim. Vamos orar nessa noite. Pai, nós estamos aqui como a tua igreja. Eu sou a tua igreja, a tua noiva. Troca as minhas vestes. Troca as minhas vestes. Lava-me no teu sangue. Lava minha mente. Lava meu corpo. Lava minha alma. Lava-me com o teu sangue. Pai, eu peço nesta noite, adorna-me, feita crescer no que é necessário. Capacita-me, Pai, para que eu te servir, te esperar, viver uma vida contigo. Pai, tu morreu para nos reconciliar. Senhor, enviou teu filho para que ele viesse e para que ele nos desse o direito de voltar a ser um só contigo. Que nós possamos fazer uso disso e que nós possamos nos apresentar todos os dias. Senhor, queremos desejando a tua vida e vivendo, Senhor, o nosso propósito. Nos ajuda a não ficarmos ociosos. Nos ajuda, Jesus, a não ficarmos distraídos. Nos ajuda